nome é Ana Maísa e fui eu que editei esse podcast. Vim aqui para te lembrar de dar o like nesse vídeo e nos seguir nas nossas redes sociais. Procure também os nossos outros podcasts aqui no YouTube e nas outras plataformas de áudio. Boa escuta! Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Cris. Eu sou a Aline. Eu sou o Bruno. E eu sou a Vicky. E nós somos o IFSP Cast. Este é o terceiro episódio da nossa série sobre livros. Bom, e para começar, eu e a Aline a gente vai falar do Pequeno Príncipe. Bom, eu vou começar falando da história e depois a Cris complementa, né? Pequeno Príncipe, ele é um clássico, né? Ele é muito conhecido, eu acho, é um dos livros mais traduzidos do mundo. E ele conta a história de um aviador, que o avião dele quebra no meio do deserto, do Saara, se eu não me engano. E aí ele conhece o Pequeno Príncipe. E eles vão tendo várias conversas durante o livro, e o Pequeno Príncipe vai meio que contando sobre a história dele. E aí você descobre várias coisas, assim, da vida dele, né, durante o livro. E é muito interessante, tipo, porque ele é uma pessoa muito peculiar, sabe? Ele ensina várias lições, assim, pro aviador. E durante todo o livro ele conta os acontecimentos, por que ele veio parar no planeta Terra, porque ele não é daqui, ele é de um planeta chamado B612. E é muito bonitinho, assim, a história. Agora que Cris complementa. Bom, uma coisa que me chamou muita atenção no livro, né, que ele é infantil e tem muitas ilustrações ao decorrer do livro que o autor mesmo que fez e tal. Essa aqui é só uma. Tem um desenho do Pequeno Príncipe aqui, ó. E, tipo assim, é um livro muito filosófico, né? Porque ele foi feito para crianças, mas ele trata de assuntos de gente grande, assim, sabe? Ele trata do amor e do valor das coisas de uma forma muito profunda, né? Ao decorrer do livro, acho que uma coisa que fica bem clara é que, tipo, a gente não consegue entender o real valor das coisas de uma forma superficial, né? Então ele vai falar do amor e vai falar, tipo, da vida, assim, tipo, de que a gente tem que valorizar as coisas, pequenas coisas, sabe? É um livro muito emocionante e ele é curtinho, dá pra você ler, tipo, em um dia. E durante as viagens do Pequeno Príncipe pelos planetas, ele encontra várias pessoas em planetas diferentes. E cada uma dessas pessoas vai ensinar uma coisa pra gente. Tipo, de como, tipo, quando a gente vai ficando velho, a gente esquece de olhar as coisas com inocência e com, tipo, fantasia, sabe? E o Pequeno Príncipe, ele tem esse brilho no olhar dele. Então, é um livro que, apesar de ser para crianças, ele te toca de uma forma muito boa. Recomendo. Tem o filme também. Nossa, gente, o filme é muito lindo. Eu chorei tanto. Nossa, chorei. Eu acho que uma vez uma pessoa me disse que o Pequeno Príncipe, ele não era um livro para criança, ele era um livro para todas as pessoas, assim, e que você tinha que ler ele no decorrer da sua vida, tipo, quando você é criança, quando você é adolescente, quando você é adulto, porque acho que conforme você vai envelhecendo, tem um peso diferente, e eu acho muito legal isso, porque ele realmente, assim, é pra você refletir, sabe? É muito bom, eu recomendo muito. Eu vou falar do livro Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello, é um autor brasileiro. Ele se passa no Brasil, daqui a alguns anos, quando um fanático religioso ele entrou no governo e a partir daí ele instalou uma ditadura. Então a circulação de livros foi proibida, a violência militar policial só aumentou desde então. E o primeiro capítulo começa com o Chuvisco, ele é o protagonista do livro. Ele está com alguns amigos na Praça Roosevelt de São Paulo, que existe de verdade. E ele está tentando distribuir panfletos para circular informação. E o capítulo acaba com os policiais tentando prender eles, já que isso não é permitido por lei. Alguns capítulos depois, ele testemunha um jovem transexual sendo espancado pela polícia no meio da rua.
e ele tenta impedir isso, e o jovem infelizmente consegue fugir, só que o juiz continua preocupado, querendo saber quem ele é. Ele vai procurando e encontra a Santa Muerte, que é uma organização militante que está tentando protestar contra a ditadura, e a partir disso a história vai se desenrolando. O que te chamou mais atenção nesse livro? Por que você acha importante que as outras pessoas leiam? Não sei, o que essa leitura te proporcionou? Então, tem 2 motivos para eu ter gostado e recomendado essa história. A primeira é a questão da ditadura, né? Então, eu não sei vocês, mas eu estou muito paranoico nesse momento atual do país, porque é muita informação, muita notícia, e eu nunca sei se essas informações são responsabilidade do governo, se não é do governo, porque eles não fazem nada para resolver, ou se são muitas informações para distrair a gente do real objetivo do governo. E aí, às vezes, eu não sei se eu estou viajando muito ou se, de fato, tem algum embasamento nessa teoria, mas o livro está aí para falar que, sim, governos autoritários e conservadores têm, sim, objetivos, segundo as intenções, com a democracia. E o segundo motivo é a representatividade, né? Então, o Júnior é o nome do jovem transexual que, dando spoiler, né? Eles se encontram, o Chubisco se encontra com ele, rola um romance muito bem desenvolvido. Tem algumas personagens negras também. E é importante que eles participem dessas histórias, porque eles estão lá tentando encontrar relações, trabalhar no meio desse caos. Porque a gente sabe que os governos brasileiros, eles nunca tiveram como objetivo abordar as minorias, né? Os governos não têm, existe essa falta de amparo com as questões de raça, gênero, sexualidade, imigração, etc. Então, quando uma ditadura se instala, claro que todo mundo que não está em posição de poder é afetado. Só que as minorias que já andavam com um alvo na costa, esse perigo aumenta. E é importante que o livro fale sobre isso, porque o Brasil, ele é o país que mais mata LGBTs no mundo. A cada 27 horas, uma pessoa transexual é assassinada por crime de ódio. E é importante trazer essas informações à tona, porque não acontece só na ditadura. Pode estar acontecendo agora. É um problema que a gente tem que falar sobre. Bom, eu vou falar sobre 2 livros hoje, mas o primeiro deles é As Mil Partes do Meu Coração, da autora Colleen Hoover. Em inglês, o título desse livro, ele é Without Marriage, que significa sem marriage, que eu acho que faz mais sentido do que o título em português, mas é uma opinião pessoal. Essa autora, Colleen, ela é muito famosa pelos romances que ela escreve, mas principalmente porque as pessoas consideram eles romances problemáticos, de certa forma, que vocês vão entender melhor depois que eu falar mais sobre o livro. E esse livro em especial, dizem pra mim que ele é um dos menos problemáticos, o que eu acho uma coisa engraçada, porque depois de ler ele, eu achei ele muito problemático. Enfim, basicamente esse livro ele conta a história da Merit, que é uma adolescente de 16 anos que tenta ser normal o máximo que ela pode, mas ela mora numa igreja que foi comprada pelo pai dela, ateu, e se tornou a casa dela e da família dela. O nome da igreja passou a ser Dollar Voz, o nome da casa deles. Na Dollar Voz moram no porão a mamãe Voz, que se chama Vitória, e acabou de se curar de um câncer. Só que depois dela se curar desse câncer, eu não sei se foi durante ou depois, enfim, ela desenvolveu uma fobia de sair de casa. Então ela não consegue sair de casa, ela vive o tempo inteiro, 24 horas por dia, dentro daquele porão. E aí, estando naquele porão, ela acabou se separando do marido enquanto ela tinha câncer, porque a enfermeira que veio cuidar dela dentro daquela casa se casou com o marido dela, começou a ter um relacionamento. E desse relacionamento da enfermeira, que inclusive também se chama Vitória, dentro desse relacionamento nasceu o Mob, que é o irmãozinho mais novo de toda a família, de 4 aninhos. Fora o Mob, o pai, a mãe e a ex-enfermeira, que agora é madrasta, a Merit tem 2 irmãos. O irmão mais velho, que se chama Otá, e uma irmã gêmea dela, que se chama Honor. A Merit, ela demonstra se sentir muito sozinha, tanto em casa quanto fora dela. Na escola, a Honor acaba sendo a garota que é famosa dentro da escola, que todo mundo gosta, quer fazer amizade. E as pessoas que já se aproximaram da Merit acabaram se aproximando dela por causa da Honor, sabe? Pra fazer amizade com ela. Então, na escola, ela já se sente meio assim. E dentro de casa, ela parece não se dar bem com ninguém. Ela arranja discussão com a enfermeira, ela quase não fala com a mãe dela, a irmã dela e ela são brigadas por motivos de não faço ideia. O irmão e ela também não têm uma boa relação. Então é muito
afetado. A única pessoa que ela demonstra afeto dentro daquela casa é o Mob, que é o irmãozinho mais novo. A história começa quando a Merit, ela entra num antiquário porque ela tem uma mania muito esquisita, assim como todas as pessoas da família dela. Só que a mania dela é comprar troféus que ela não ganhou. Ela vai em lugares que vendem coisas antigas e ela começa a comprar troféus toda vez que ela se sente chateada por algum motivo. Essa mania dela começou quando o namorado dela deu um fora nela e aí ela pegou o troféu dele de primeiro lugar, acho que era primeiro lugar, no futebol e levou embora pra casa. E depois disso ela manteve esse costume, toda vez que ela tira uma nota baixa, que ela briga com alguém, que ela se chateia, ela vai e compra o troféu. Isso faz com que ela tenha uma coleção de troféu, por exemplo, de bota mais bonita, 7º lugar, um troféu de golfe e qualquer coisa que você possa imaginar. Essa é a mania da Merit. E, por exemplo, os irmãos dela, o Uta, ele tem uma mania estranha de fazer tudo sempre na mesma hora e sempre muito regrado, todos os dias repetindo a mesma rotina super organizada. Ele não pode de jeito nenhum sair dessa rotina dele. Enquanto a mãe dela, que eu já falei pra vocês, ela desenvolveu uma fobia. O pai dela comprou essa igreja sendo ateu e enfermeira se casou com o pai depois de ter tratado a mãe. A irmã dela tem uma mania ainda mais esquisita, que na minha opinião é uma das mais estranhas dentro daquela família, porque ela só namora pessoas que estão perto de morrer. Tipo, o primeiro namorado dela, que foi a pessoa que ela se apegou muito e tudo mais, eles estavam planejando o futuro, descobriu muito jovem que ele tinha uma doença terminal e ele faleceu. Ela demorou muito para superar a morte do namorado dela e depois que ele morreu, ela foi pro hospital, conheceu pessoas lá, fez amizade e ela namora essa pessoa que tá doente, que ela sabe que tem uma doença terminal e depois que essa pessoa morre, ela passa para outra pessoa, namora ela e continua o ciclo continuamente. Eu acho que já deu pra entender um pouquinho por que parece tão problemático, mas a questão é que nessa história ainda vai entrar mais 2 personagens. O Saga, que é uma pessoa que ela encontra no antiquário enquanto ela tá vendo os troféus, e aí eles dois saem pro lado de fora e do nada, mesmo ele sendo estranho, ele beija ela, só que aí no meio do beijo o telefone dele toca e aí ele tá falando com a irmã gêmea da Merit, e ele achava que a Merit era a irmã gêmea dela, que era a Honor. Aí a Merit fica louca, tipo, meu Deus, eu beijei o namorado da minha irmã. Ó, não. Aí ela vai embora e a história continua a partir daí. O segundo personagem que aparece depois do Sagan é um cara chamado Luke, que também vai trazer toda uma reviravolta pra dentro da história. Mas esse é só o começo de toda a história. Tudo que eu falei aqui parece muita coisa, só que mesmo assim foi pouca. Porque essa história ela é muito profunda. Conforme você vai lendo, a gente percebe que a autora ela trata de assuntos muito delicados. Ela fala sobre depressão e ela fala sobre problemas em família. E conforme vai indo, vai avançando, a gente tá muito isso que parece uma bagunça louca e tudo que age e o jeito que eles levam a vida deles acaba fazendo a gente pensar, eles poderiam ser ainda piores. Eles estão lidando de um jeito bom. Mas sobre esse livro é isso. O livro que eu vou falar agora, o segundo livro, ele se chama Go, do autor Nick Farewell, que é brasileiro, apesar do nome. É que ele também é coreano, metade coreano, mas ele vive aqui no Brasil. Esse autor lançou esse livro em 2007, mas eu li ele um bom tempo depois. E aí eu vi esse livro lá na estante da escola, ele tava só escrito Vá, em uma letra vermelha, em inglês, a capa branca. Eu nem pensei, na real, que era um livro brasileiro. Eu descobri só depois de ter lido ele e ver o final, aquela parte que fala do autor, sabe? Fora que, assim, o livro, ele fala de um cara chamado Junior, e que é um DJ falido. Ele se chama de DJ Fahrenheit. Ele vive em São Paulo e ele é um cara triste que vive reclamando de um suposto vazio no peito, um buraco no peito. Ele começa o livro, o autor começa o livro falando uma citação de um cara chamado William Faulkner. Eu vou ler para vocês essa citação, ela é pequenininha, mas ela é muito interessante e dá a entender como o livro vai começar e sobre o que ele vai tratar de uma forma muito singela. Ele fala assim: nego-me a aceitar o fim do homem. Eu acredito que o homem não apenas resistirá, como prevalecerá. Ele é imortal. Não porque apenas dentre as criaturas seja dotado de uma voz inexaurível,
mas por possuir uma alma, um espírito capaz de compaixão, de sacrifício e de suportar o sofrimento. A voz do poeta não deve servir apenas de testemunho do homem. Ela deverá ser também uma das estacas, um dos pilares que o ajudarão a resistir e a vencer. Assim que eu li essa citação, eu pensei, nossa, eu acho que eu não vou entender nada desse livro. Porque eu ainda não tinha entrado no ensino médio e eu não entendia muita coisa de filosofia e essas coisas. Mas acontece que, na verdade, a linguagem desse livro é muito acessível. Ela é muito fácil de entender. O personagem, o Júnior, ele é uma pessoa muito irônica, muito sarcástica. E é um personagem muito divertido, que apesar de a gente achar ele meio triste em várias partes do livro, ainda assim ele conquista a gente de alguma forma. Eu li uma resenha sobre ele depois de ter lido o livro e falava que a gente acaba gostando do personagem por causa de uma certa identificação. Ele é um cara que ele se sente sozinho o tempo inteiro, ele tá passando por vários problemas no meio do livro. A premissa inicial é que ele tá escrevendo um livro. Só que enquanto ele tá escrevendo o livro, ele também tá tentando superar um relacionamento que não deu certo. Ele tá pensando em como é que ele vai viver a vida dele, sendo que ele é um DJ falido, aí ele vai dar aula para alguns alunos, tipo, para ajudar a conseguir dinheiro, porque ele mora num apartamento muito apertado e essas coisas. E o sentimento de identificação vem do fato de que ele se sente deslocado na própria realidade. Ele é um cara que não acha que tem amigos, só colegas, que é o máximo que ele consegue chamar, e ele acaba sendo muito triste às vezes, mas ele tem uma coisa nele que é uma vontade de viver, uma vontade de conseguir viver a vida, igual ele fala no livro. Esse é o principal objetivo dele. A questão do escritor, que é brasileiro, é que esse livro foi o primeiro que ele lançou. Gol foi o primeiro em 2007. E a partir daí ele começou a lançar vários outros livros em vários outros formatos. Tipo, ele publicou um livro de poesia, publicou um livro em HQ e assim vai indo. Ele é um cara muito mente aberta, é muito engraçado de ver. E, enfim, acho que esse livro ele me tocou muito porque eu li ele antes de entrar no ensino médio, que o ensino médio eu considero uma mudança muito grande. Eu não sei se todo mundo pensa do mesmo jeito, mas eu acho que é uma mudança muito grande na vida de qualquer pessoa. E eu li antes do ensino médio, e aí eu voltei a ler ele recentemente, agora que eu tô no 3º ano. E é muito curioso, porque eu comecei a interpretar as coisas de um jeito completamente diferente. Igual as meninas tinham citado O Pequeno Príncipe. É muito engraçado porque cada fase que você lê da sua vida, você interpreta de um jeito diferente, você capta uma mensagem diferente e você aplica aquilo na sua vida de um jeito diferente. E eu acho que acontece do mesmo jeito com o Go. Provavelmente porque a gente começa a ter outras experiências na nossa vida e a gente se identifica mais com umas coisas, menos com outras. E como esse livro se trata de um cara que já é um adulto, já é alguém que é entendido da vida, é capaz que no futuro também soe de um jeito diferente. Eu não sei se eu já citei, mas essa história ela se passa em São Paulo. Então, todo o ambiente ele é brasileiro e a gente acaba se identificando com algumas coisas nesse sentido também. E eu só queria finalizar sobre esse livro porque ele fala a leitura do livro a todo tempo, ele é muito sucinto quando ele coloca no meio algumas citações de autores, ou ele fala de um jeito que parece tão filosófico e tão poético que dá a impressão o tempo todo que a gente está lendo um texto que fala sobre a vida e sobre como aproveitar ela, ou sobre como ela anda ruim e coisas do tipo. Eu acho muito interessante e eu acho que principalmente o resumo desse livro, que está na primeira página, ele fala muito sobre isso. Eu vou ler ele e eu finalizo a minha fala. Um homem está escrevendo um livro. Enquanto não chega ao capítulo final, ele precisa solucionar um amor mal resolvido, encontrar a verdadeira motivação para escrever e aprender, de uma vez por todas, como preencher o seu buraco no peito. Metáfora persistente. Calma aí, me perdi. Como preencher o seu buraco no peito, metáfora persistente da sua interminável solidão. Esse livro é sobre o porquê da nossa existência, acompanhado de um setlist perfeito para se ouvir em noites estreladas, numa cidade grande e solitária. Vou fazer um parênteses aqui, é que no final do livro, o autor ele deixa uma lista de músicas pra gente ouvir.
que seriam a trilha sonora do livro. Ele cita conforme o livro vai passando separadamente, e aí no final ele deixa a playlist. É muito interessante. Go é um livro que vai além das palavras, porque seu objetivo não é apenas ser uma leitura prazerosa, mas o agente de uma mudança. Go é uma palavra de ordem, de não desistir nunca, de buscar o significado da vida. Go. Faça alguma coisa por você e pelos seus sonhos. Go. Leia. É o começo. E é isso. Ai, que incrível, já quero. Vou colocar na minha lista. Bom, então chegamos ao final de mais um episódio sobre livros. Obrigada por você que ouviu e até a próxima. Tchau! Tchau. Tchau.